de todos aqui museus. Então, estamos dando início, né, a abertura do evento, então, de apresentação e abertura também da exposição, né, Ateliê 4, que é resultado, então, dessa disciplina maravilhosa aqui da Universidade de Caxias do Sul, orientada, então, pela professora Marta e pelo professor Matheus, né? Além desse evento em si, da abertura da exposição, também significa o fortalecimento do diálogo entre o Museu do Imigrante e a Universidade de Caxias do Sul, que já traçam aí um longo caminho de construção de pesquisas e de conhecimento relacionado à proteção do patrimônio histórico da cidade, né? Como vocês sabem, nós produzimos em conjunto o Laços Patrimoniais, né, construindo um inventário colaborativo para Bento Gonçalves, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, tratando então, né, da proteção dos bens históricos da cidade. Esse trabalho futuramente também vai integrar, né, a pesquisa relacionada ao Laços, quando a gente retomar os trabalhos do projeto, com a reorganização do grupo de pesquisa, também faz parte, então, né, vai acabar agregando a pesquisa de proteção ao patrimônio. Estamos tratando aqui do distrito de Faria Lemos, e para nós é uma honra receber vocês aqui. É muito gratificante a gente ter estudantes aqui no museu, de uma certa forma, né? A gente está tratando de um evento institucional, mas também é uma disciplina, né? E nós estamos aqui dialogando com diferentes pessoas da comunidade. Então, acaba, como a gente estava conversando antes com o professor, né? Extramuros, é um evento extramuros. Sai da universidade, vai para a comunidade. De alguma forma, ainda um espaço institucional, mas um diálogo com a cidade sobre a pesquisa desenvolvida na universidade. Então, em nome da Secretaria de Cultura, nosso secretário não pôde ficar por causa de horário, ele tinha um outro compromisso, deixa os cumprimentos, né, a todos. Nós queremos agradecer e que continuemos, então, construindo esse caminho de trocas. Passo a palavra para a professora Marta. Eu gostaria que antes o diretor do nosso CARV pudesse falar, que é o Fabiano Larentes, em nome da universidade, e depois a gente daí faz a introdução. Tá bom, ok? Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Estou presente aqui nessa bela mostra, nesse belo evento, e aproveitando as palavras, né, essa ação extramuros, não apenas levando para o Museu do Imigrante, mas saindo da universidade. Então, o que eu gostaria de destacar é de parabenizar todos os envolvidos, especialmente a professora Margit e o professor Matheus. Eu sou o supervisor, não sabia o professor Matheus. É que às vezes o grupo é grande, né? Muito bem. Mas parabenizar todos os envolvidos, porque esse é um esforço e um trabalho que representa e indica muito o que se pode fazer na universidade e em conjunto com o poder público. E essa parceria, e colocar realmente a parceria na prática, demonstrando que os alunos também, nesse movimento extramuros da universidade, conseguem também oferecer para o município, né, e ainda mais um aspecto ligando com a questão turística, com a questão histórica, que também contribui, obviamente, para a questão turística e também para outros ramos do município. Então, como subreitor, também não vou poder ficar muito tempo aqui, mas vim para prestigiar o momento e também para poder ver o trabalho que foi feito e, mais uma vez, reforçando os parabéns para todo mundo que se envolveu nesse projeto. Ótimo, muito bom. Gente, é o seguinte, assim, corroborando com as palavras da Tracy também, esse trabalho faz parte do projeto piloto, porque a partir de 2023, todas as universidades, todos os cursos de graduação vão ter que ter 10% da carga horária relacionada a alguma atividade comunitária. Então, esse é um projeto piloto que a gente já tinha começado, já não é uma coisa, né, nova para nós, mas assim, a ideia é que a disciplina realmente trabalhe esses 10% de horas, na verdade, de todo o conjunto do curso, né, para fazer um trabalho para a comunidade. Falei com a Daisy hoje, temos uma proposta para os alunos também, de em janeiro, apresentar os projetos de vocês de restauro e intervenção das residências que a gente vai fazer lá em Faria Lemos e também das intervenções urbanas. Então, em janeiro já combinamos outra exposição, tá? E aí vocês não precisam vir e tal, não tem problema. E a ideia
Como não precisa nada? Tá, mas de repente vão estar de férias na praia, não vão poder estar aqui, mas vai ter exposição de vocês aqui. Vai Tá? dar uma de cima. Ok. E assim, em especial, a gente queria conversar com vocês que junto com o museu, com a Daisy, com a Cris, com a Ângela, a gente teve uma colaboração muito legal do Rinaldo Dalpisol. E o Rinaldo hoje não pôde estar aqui porque ele fez uma pequena cirurgia cardíaca, então ele está em repouso, está bem no estado de repouso. E é legal porque ele, na verdade, tem aquele cartaz que está atrás da Mariana e do Fábio, tem justamente um geral do que é o trabalho. E tem uma frase do Dalpisol, porque a gente foi questionado no compacto por que cantinas históricas, né? E daí ele dá uma explicação, eu na verdade resumi um pouco do que ele falou, que na verdade foi um dos espaços aqui em Bento que em primeiro lugar teve viníferas e que tinha muitas cantinas nos porões. Então, por isso cantinas históricas, né? Então, por isso essa ideia. Os roteiros, gente, foram estipulados junto com os alunos e o museu. Então isso foi bem legal também. E agora o pessoal do museu está vendo algumas residências para a gente poder fazer intervenção, porque nem todas a gente consegue entrar porque os clientes não deixam. Uma delas é a residência da matriarca da família Dalpisol, que está ali naquela imagem do trabalho das meninas ali. Isso. Então ele já possibilitou, né, a entrada das meninas para tirar as medidas, né, dessa residência que é da matriarca Dalpisol. Então isso é super legal. Matheus, quer falar alguma coisa? Senão eu fico falando. Boa noite, gente. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui essa noite. Contar um pouquinho do processo, né, do que consiste a metodologia e quais são os trabalhos que a gente vai ver. A gente dividiu esse território em 3 percursos. Esses 3 Na verdade são 4. São 4, né? Faltando um trabalho. Mas vai chegando. É um trabalho que entrou no meio do caminho, então a gente está ajustando ele. Então a gente vai ter 3 apresentações de 3 grupos. Os nossos alunos vão contar um pouco do processo e do que eles aprenderam e do que eles reconheceram dentro desse território. Então, primeiro de tudo, é importante a gente falar que a gente está comentando sobre um território, né? Território e paisagem, ou seja, tudo que diz respeito a essas vias por onde eles percorreram não se limita ao logrador, né? Ao que está ao lado, mas sim a tudo que a vista alcança, né? E isso faz parte desse patrimônio que se busca dar valor e reconhecer, né? Então, no primeiro momento, a gente tem um reconhecimento da história do lugar, a partir de determinados eventos, né, que o pessoal do museu ajudou bastante a gente com essas informações. A gente tem, logo em seguida, então, algumas discussões preliminares sobre o território, sobre os percursos que foram percorridos e alguns pontos de interesse específicos. Nesses pontos de interesse específicos são reconhecidas relações tipológicas, né, tipos de edifícios, e esses tipos de edifícios eles são reforçados pelas similaridades que eles têm uns com os outros. Ao mesmo tempo, a gente procura também singularidades. A gente tenta, inclusive, fazer da impureza dessa arquitetura, e a gente fala impureza no sentido de que é uma arquitetura mesclada, né? Aparecem elementos luso-brasileiros, aparecem elementos imigrantistas, aparecem elementos proto-modernos e assim por diante. Ou seja, são diferentes períodos que coexistem e isso faz dessa paisagem e dessa arquitetura singular. E é isso que os nossos alunos vão mostrar quando eles discutirem as análises tipológicas, né, alguns tipos de edifícios que eles encontraram. E por último, eles vão apresentar cartões postais. Né? Eles vão apresentar primeiro algumas estações, que vão ser uma análise metodológica dessa paisagem, onde a gente vai ver alguns efeitos visuais que vão intensificar essas sensações, esse percurso. E por último, né, a gente vai ter os cartões postais, que são essa síntese com mapa temático, que representam tanto as edificações históricas, como também vão representar visuais específicas que, como a gente poderia colocar, elas sintetizam a paisagem, a arquitetura em relação ao território.
Então é isso que eles vão apresentar, contando um pouco da experiência, de como foi fazer o trabalho que eles descobriram ao longo desse processo. Obrigado a todos. É interessante também salientar isso que o Matheus colocou, que vocês vão ver em todos os trabalhos tem um mapa temático, então que pode sugerir um futuro roteiro no espaço, então isso é legal. E os cartões postais, gente, é o olhar dos alunos, quer dizer, é a sensibilidade do aluno de ver, professor, aquele lugar é lindo, então recriar aquele lugar que eles na verdade escolheram e não nós, né? Isso que é legal. Ok? Então vamos começar, gente, eu acho que por esse trabalho aqui, e daí vocês explicam esse trabalho, e aí vamos pro próximo e o terceiro, ok? Bem legal, né, Gil? Quem vinha, o pessoal pode se servir, quem à vontade, quem assistem. Legal, né? A gente tem as fotos, os roteiros, a organização dessa pesquisa. Tá aqui mesmo, sabe? Podem começar. Vamos lá. Então, começar assim um pouco do objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, né, que foi analisar então o percurso escolhido no distrito de Faria Lemos. Esse percurso é na igreja, em torno dela, e a gente analisou então algumas edificações históricas e visando então as tipologias, a materialidade, tudo que afeta a gente, né, a atividade. E nesse percurso, o objetivo dessa análise é reconhecer então, o valor histórico e cultural que a região tem. Que muitas vezes a gente, ou para quem não conhece, ou a gente mesmo não conhecia, a gente reconhece então o potencial que nossa cidade tem, tanto paisagístico quanto as edificações históricas. Bom, a nossa análise ela sempre começa a partir de um contexto histórico, justamente para entender o porquê ou como chegou no que está hoje, né? O ano da igreja, o ano da torre, tudo começa é ali que começa a nossa análise. Então é muito importante para o nosso trabalho e a questão histórica, a questão cultural, e é o que a gente acaba conservando, né? Então, o nosso trabalho é justamente isso, é pegar as imagens, pegar as casas e conservar a história do lugar, que é através dessa restauração que depois a gente vai acabar fazendo, a gente conserva a história de Faria Lemos. Bom, analisando o percurso, então a gente faz um estudo das tipologias presentes no local, as edificações. Com isso a gente consegue ver a similaridade e as singularidades que a gente tem, nós encontramos no local. Então, nós temos a Casa Teobaldo e Tesser, que a gente encontra repetição nas esquadrias e um ritmo. Singularidade a gente já tem com outras casas, por exemplo, o telhado 4 águas. Aqui nós também temos, na Casa Adelino Tesser, também encontramos repetição e ritmo, perdão. Temos uma simetria, aqui também, se a gente passar uma linha ao meio, os lados são iguais. E assim a gente faz uma análise de todas as edificações. A gente ressalta a subprefeitura e a Casa de Cultura atuais, que antigamente a subprefeitura era uma escola e a Casa de Cultura ela foi um mosteiro. Eram edificações com um poder maior no local. Com isso a gente encontra as janelas com bandeira fixa, as duas, encontramos molduras, pingadeiras, a gente vê elementos presentes nas edificações que eram muito nobres para a época. Fizemos uma análise também da igreja atual, que ela não é ela foi construída recentemente, e ela a gente considera como um elemento artístico, porque ela é uma singularidade. A gente analisando pequenos elementos, o telhado, as janelas, as curvaturas, a gente consegue pegar um elemento de cada edificação. Por isso que consideramos ela como um elemento artístico e singular.
Então, falando mais sobre o percurso que a gente começou na igreja, que é o lugar mais alto do local. É um local muito bonito também, que tu consegue ver todo ao redor onde tu estaria lendo, dá pra ver as edificações que a Beth falou, dá pra ver as vistas que tem no local, dá pra ver também as vinhas e vinhedos que tem as plantações lá, então é muito interessante. Como a Beth falou, aqui a paróquia, né, a igreja, ela foi demolida e construída, então ela não é original, e ela é um monumento artístico porque ela traz várias arquiteturas diferentes, então não é inspirada só em uma. E ao lado da igreja, né, da paróquia, a gente pode ver o campanário, que é a torre que tem um sino aqui da igreja, que ela foi construída em 1935, e ela dá para ver toda a vista do local, que é muito interessante. E juntando o campanário, a gente tem a praça, que é um local que, de permanência dos moradores, né, que vai lá, que conversa com os vizinhos, como a gente falou, tinha pessoas conversando, né, vizinhos, e a praça junta esses elementos. Então, na segunda parte do percurso, que é aqui, a gente pode ver a vista do local, que é muito interessante, e também para os vinhedos. Não tem muitos elementos arquitetônicos desse local, mas urbanístico mesmo. Já na terceira parte do percurso, que é um pouquinho mais para baixo, quando a gente vai descendo a RS 431, a gente consegue ver um pouquinho do campanário lá, que fica como um elemento de realce no local, que a gente consegue ver ele de longe, e a gente também consegue ver o muro de impedimento, o que isso significa, que tem uma parede de contenção muito grande no local, que até se tu, por exemplo, se tu vier a atravessar ela de noite, pode dar muito medo para ti. Então, é um elemento não muito interessante para quem vai fazer esse percurso. A gente conseguiu notar que é um muro de contenção, né, que é para separar a topografia. E a gente pode ver também lá no final, aqui a gente está falando desse percurso, a gente consegue ver a casa tester, que é aquela que a Beth falou. Então a gente consegue ver essa tipologia antiga já nessa parte do percurso, porque a rua vai descendo. E na quarta parte do percurso, que é um pouco na frente da igreja, a gente consegue ver a entrada principal da igreja, né? Porque a igreja, como ela está no ponto alto, a gente tem uma escada, né, que dá para essa igreja, que é bem interessante, tem umas luminárias ali, umas vegetações nesse lugar. Do outro lado, na frente da igreja, nesse local que tem a UBS da comunidade, né, que é o local que o professor vai ver, enfim, né, ela vai estar lá, vai para lá. E a gente também consegue ver aqui, do ponto da igreja, né, da escada, também a vista ali para a região, então é muito interessante. Uma observação que a gente fez, que a gente achou bem interessante de certa forma, é que essa não é a entrada principal da igreja, tá? Essa é a entrada secundária, então é um pouco confuso, talvez porque para te entrar na entrada principal da igreja, tu tem que ir para esse local aqui que dá no altar principal, né? Então, na verdade, aqui é uma entrada secundária e não uma entrada principal, que é um pouco confuso também. Bom, então o nosso quarto percurso, ele diz respeito basicamente à Casa da Cultura. A gente escolheu ele porque a Casa da Cultura, além de ser a Casa da Cultura, né, ela tem muita imponência e ela é o primeiro exemplo dessa arquitetura imigrante italiana da época. Então é o primeiro contato que a gente tem com essa arquitetura no nosso percurso, né. Claro que antes da gente chegar nesse centro histórico de Faria Lemos existem mais, mas no nosso percurso esse seria o primeiro. E também, nesse mesmo local, logo à frente da Casa da Cultura, a gente tem a Escola Estadual, que a gente acaba transformando esse percurso em si em um percurso de cultura e estudo. O nosso percurso de número 6 é a entrada desse local que a gente chamou de Vila Colonial, justamente por ter essas edificações históricas dos imigrantes italianos. Então, desse ponto de vista, a gente consegue ver algumas coisas. Primeiro, à esquerda, a gente vai conseguir ver a descida para o Vale Aurora, e à direita, a gente vai ter a continuação da RS 431. E à frente, o mais importante, a gente vai ver a Vila Colonial como um todo. À direita da nossa Vila Colonial, como já disse, a gente vai ter a Casa Tessa, que ela é a que mais se impõe, justamente por ela ter duas fachadas, ela tem adorno nas duas fachadas, e ela está em um estado de preservação muito bom, muito mais do que todas as outras que tem lá.
Acho que justamente por ela estar na esquina e chamar mais atenção. Ao lado dela, a gente vai ter uma casa. Ela tem muitas similaridades arquitetônicas, porém, como com o passar do tempo ela acabou sofrendo algumas alterações, ela acaba tendo um ar mais moderno em relação a todas as outras edificações da época, mas só em relação ao local. À frente da casa dessa, a gente tem a antiga subprefeitura. Como já dito, o que mais chama a atenção é os adornos que tem na fachada, como as outras duas. E ao fundo, ou melhor, não esquecendo, né, que é importante, do lado da subprefeitura a gente tem a vinícola Rotava, que ela tem toda a estrutura dela como uma estrutura em alvenaria à vista, e ela tem uma cor muito forte, um vermelho muito forte, então ela acaba chamando muita atenção. E ao fundo, agora sim, a gente tem a casa do Alduino, né? Adelina, desculpa. Então, ela realmente chama muita atenção quando a gente entra um pouco mais nessa vila colonial, porque ela está sozinha, ela está envolta de vegetação e ela possui algumas diferenças arquitetônicas. Como, por exemplo, ela tem um telhado de 2 aves, diferente das outras que tem de 4. Ela não tem os adornos nas aberturas da fachada. Ela sofreu algumas alterações nas aberturas, mas ela não perdeu o caráter histórico dela. E por fim, a gente tem o nosso sétimo ponto do percurso, que aí sim agora é dentro da nossa vila colonial, onde a gente vai conseguir ver muito melhor as características das edificações. E a gente vai ter uma boa vista do vale em si. Mas o mais importante dela é que, vendo de dentro para fora, da vila colonial, a gente vai conseguir ver a chegada dos carros pela RS 431, toda a vegetação que acaba formando um caminho até o local em que a gente está, e o que mais chama a atenção olhando para fora é a torre do campanário, que ela ganha muito destaque justamente por ela ser muito alta e ela se impor muito em relação à altura da região que tem edificações baixas. E agora sim, por fim, a gente tem nossos cartões postais que foram feitos em forma de desenho. Então, o intuito dos cartões postais quais são? É apresentar o que tem de interessante nesse centro histórico de Faria Lemos. Então, o nosso primeiro cartão postal, ele diz respeito ao terceiro percurso, onde quem chega pela RS 431 tem o primeiro contato com essas edificações históricas e culturais de Faria Lemos. Então, o que a gente consegue observar nesse cartão postal? A gente consegue observar uma composição entre a torre, a paróquia, a escadaria que chega à paróquia, toda a vegetação que foi feita para compor esses 2 elementos e a Casa da Cultura. O nosso segundo cartão postal diz respeito à Casa da Cultura. A gente escolheu justamente por ser uma edificação muito imponente na região. Então a gente escolheu mostrar ela, e como já dito também, por ser a primeira edificação que mostra essa arquitetura imigrante italiana. O nosso terceiro cartão postal, ele é uma vista da nossa vila colonial de cima da Torre do Campanário. Então é uma vista bem única que a gente tem da região, e ela acaba mostrando toda essa composição histórica e cultural e nesse cantinho e bem organizado. A nossa quarta e nosso quinto cartões postais, eles dizem respeito à entrada da vila colonial, onde sendo 4 mostrando na esquina e aos fundos a Casa Tess, e o quinto mostrando uma edificação um pouco mais moderna, e ao lado dela a antiga subprefeitura. A gente escolheu ter 2 cartões postais dessa região justamente por ser o local em que mais tem foco o nosso percurso, que seria o final da vila colonial. É isso. Ai, que bom. Quero só observar todos que esses desenhos são croquis à mão. Então eu acho que é legal vocês olharem, que estão bem interessantes.
também queria ressaltar que caso alguém queira fazer algum comentário, pergunta, podem fazer, tá? Eu acho que é legal uma coisa também. Exatamente. Comentário. Os nomes das casas são os nomes que estão nas fichas do inventário. Então a gente já teve uma correção do seu Alfeu Rotava, que a cantina nunca foi Tesser, que ela estava no inventário como Tesser. Então, os nomes são os nomes da época, dos anos 90, pode ser que tenha mudado, pode ser que tenha algum... Mas era Tesser, Não, era a cooperativa vinícola Tamandaré. E depois ela foi adquirida por um Tesser Rotava. E agora que ele está era nas mãos do só Rotava, por início, isso que é a vinícola Rotava hoje. Então, isso é uma questão, quando tu entra no site da vinícola, está escrito sobre ela ser chamada, né, da cooperativa do Mandaré. A localização dela está como se fosse lá na antiga cooperativa. E até uma outra curiosidade, num livro que eles nos dão, a gente acabou conversando com o proprietário, e ele nos deu um catálogo, e no livro o nome está escrito Rotova, não Rotava. Então, Interessante. todas essas informações a gente vai corrigir no momento que a gente fizer as fichas novas. E é isso, né? Todo o conhecimento técnico, né? De análise de paisagem, análise arquitetônica, depois vai ser complementado também com relatos, né? E conversas também com as pessoas, né? Vamos pro próximo. Acho que eu vou ficar mais perto para eu consigo. Fiquem à vontade, pessoal, quando quiserem, tranquilo, o pessoal vai ficar dialogando, tranquilo. Então, boa noite. Boa noite. Meu nome é Francisco, essa é a Kathleen, o Arthur e o Fábio. Então, nós vamos analisar nosso roteiro turístico de Faria Lemos. Nós começamos, então, apresentando alguma contextualização geral. A gente tentou observar como que essa comunidade se formou, né? Então, nós trazemos alguns dados econômicos e sociais da comunidade. Aqui a gente pode ver também um mapa geral, né, sobre o aglomerado urbano e como que onde ela se situa, né, as distâncias dos principais pontos, para poder entender como é que essa comunidade conversa com Bento Gonçalves e com as localidades em seu entorno. Sobre a nossa linha do tempo, o nosso contexto histórico, eu prometo ser bem breve, eu acho que não é muito interessa agora. Vou pontuar algumas coisas só. A nossa linha do tempo, o nosso contexto histórico, ele se inicia em 1877 com a colonização da comunidade por imigrantes provenientes de diversas regiões da Itália, principalmente da região do Vêneto. Faria Lemos recebeu esse nome foi por uma homenagem ao segundo vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, Francisco Faria Lemos. Nesse mesmo ano, então, em 11 de novembro, a gente teve a vinda da família de Luiz de Tesser e seus 7 filhos para o Brasil. E 3 meses depois, com a sua chegada, em fevereiro de 1878, eles se instalaram no distrito de Faria Lemos, nos lotes 51, 53 e 57. Partindo um pouquinho mais adiante, então, em 1896, inicia-se a construção da Igreja da Beata Virgem do Rosário, a padroeira da comunidade. Essa igreja levou cerca de 1.339 dias para sua conclusão e foi um trabalho totalmente voluntário. Nos anos de 1900, houve a produção das uvas viníferas no município de Bento Gonçalves. Ela se iniciou no distrito de Faria Lemos com Giovanni Simon, investindo em uvas do tipo Moscato. Logo depois, então, os da Alpisol, investindo em mudas de uvas vindas direto da Itália. Em 1924, a igreja foi elevada ao título de paróquia, abarcando assim sua diocese e as demais capelas da localidade. Para finalizar essa nossa linha do tempo, algo muito importante para a região, que foi a construção da estrada. Essa estrada, ela ligava a antiga colônia Condeu, que é a atual Garibaldi, até São João de Montenegro. Essa rota, ela era muito importante para o transporte de mercadorias, o que possibilitava o acúmulo de capital na região. Com o avanço e a melhoria nas estradas,
possibilitou então assim serem utilizadas carretas puxadas por bois, cavalos ou mulas, avançando ainda mais, né, facilitando ainda mais o progresso da região. Esse comércio, né, essa troca de produtos era basicamente o feijão, queijo, salame e trigo. Então, a próxima etapa do nosso trabalho nós iniciamos com algumas análises morfológicas do contexto, né? A gente, a partir do inventário que foi realizado na década de 90, então nós identificamos as casas inventariadas, né, as casas históricas, e também as casas que têm interesse cultural, são casas com mais de 50 anos de história ou que têm algum atrativo cultural para a região. Então nós listamos essas casas e nós também identificamos alguns equipamentos urbanos para também entender como é que essa comunidade pode se articular com a região, né, em questão de parada de ônibus, de infraestrutura, serviços, né, é uma comunidade que apesar de ela estar inserida no interior, ela é muito bem servida em infraestrutura urbana, né? Ela tem UBS, ela tem a subprefeitura do distrito nesse aglomerado, ela tem escola, então é uma comunidade muito bem servida em questão de urbanidades, né? Apesar de ser no interior de Bento Gonçalves. O macro-parcelamento também nós buscamos identificar algumas regiões que têm características em comum, né, no território. Então a gente pode justamente, juntando com um mapa de cheios e vazios, né, que são a identificação desses grãos e como essas edificações se comportam no território, a gente percebe padrões com características justamente mais urbanas que se alocam junto à RS que cruza, né, o distrito. Então a gente pode perceber que tem essas características mais urbanas e também tem áreas, cenários muito bucólicos, né, com um teor muito rural, tudo isso conversando entre si, e principalmente a questão do plantio de uva, né, a gente consegue identificar diversos parreirais, enfim, que é muito da imigração italiana, né, que ocupou a região. Então aqui no mapa de cheios e vazios a gente consegue ter essa noção de distribuição espacial das edificações. Uma coisa que é interessante, que é uma característica da colonização italiana, é, junto à edificação principal, a questão das edículas, né, que são edificações de pequeno porte que servem de apoio para a estrutura principal. Então é uma coisa bem característica da região. E também, por último, a gente faz algumas análises de condicionantes naturais, como insolação, vento, a questão de rotas, enfim, para chegar na localidade, que daí vai acabar nos guiando nas próximas etapas da disciplina, né, que seriam os projetos. Então, a gente também destaca alguns visuais importantes da localidade, que nós consideramos em nossas visitas visuais que acabam se destacando no geral, né, que são, enfim, as vistas para o Vale da Aurora e voltadas ao Vale do Rio das Antas. Então, durante o nosso percurso, a gente observou algumas características gerais que estavam mais presentes nas edificações. Então, a gente conseguiu identificar 3 tipologias fortes, né, presentes durante o percurso. E eu vou falar um pouquinho sobre a primeira tipologia. Então, ela é uma tipologia pavilionar, são esses 3 desenhos que estão aqui. É uma tipologia pavilionar com um telhado de 2 águas. E o que a gente pode notar nessa tipologia? É que ela possui o porão diferenciado do corpo, né? Então a base ela é diferente da parte que está em cima e normalmente o porão ele é feito com pedra e a parte superior ela é diferenciada através da alvenaria. Então a gente pode ver também que nessas tipologias a fachada principal é sempre a maior fachada. E nessa fachada a gente sempre tem 3 divisões, então são 3 aberturas, né? A gente vê também que a gente possui um anexo aqui. Então, na Casa Buffon, a gente pode ver que ele ainda está presente, né? É um anexo onde a gente teria a cozinha. E a gente vê que é forte porque na Casa Tesser, apesar de não ter isso hoje, também tinha. Então, antigamente também havia esse anexo que era feito pela cozinha. E a gente vê que o anexo principal, a abertura principal está na fachada principal. Porém, com esse anexo posterior que a gente teve, a entrada principal da casa passa a ser pela lateral. Bom, seguindo com a tipologia pavilionar, agora de 4 águas, o nosso grupo trouxe 2 exemplos, são esses aqui. O primeiro, de baixo, a casa rotava, ela tinha a função hoteleira na época. Isso explica o grande número de aberturas na fachada. Além disso, ela tem um complexo lateral,
igual à tipologia pavilionar de duas águas, que a Kathleen acabou de apresentar. E atualmente ela é usada como moradia. Outras características dessa tipologia pavilionar de 4 águas, então, é a diferenciação da base para o corpo. Só que agora, diferente da de duas águas, agora é feita por cor e não mais por material. Outra característica dessa tipologia é a cor das casas, que agora são cores neutras pela tecnologia, na época, que eram cores feitas à base de cal, com pigmentação natural. Pigmentação natural, isso aí. A última tipologia, então, analisada pelo nosso grupo, é uma tipologia com características modernas na sua fachada principal, e ela busca mais urbanidade por meio do telhado escondido pela... O corpo dela é basicamente uma tipologia pavilionar, só que acrescentado mais detalhes nela. Uma parte da frente mais moderna na edificação. Então ela vem nos mostrando a transição, né? Buscando traços modernos. Então ela tem justamente essa fachada que diferencia do demais, mas a gente vê que o corpo dela possui a mesma tecnologia das demais casas. Então ali ela já está buscando trazer uns traços de modernidade, né? O Arthur comentou também sobre os usos, então aqui também na primeira tipologia ela não diferenciou tanto. Era para ser uma casa, continua sendo uma casa, com exceção da casa Tesser, que agora não está mais em uso, mas provavelmente ainda seria moradia, né? E a subprefeitura, que agora ela passa a ser, ela tem outra função, né? Então, durante o nosso percurso, a gente observou algumas estações que a gente gostaria de destacar. Aqui a gente vai mostrar as principais estações visuais, mas durante o percurso a gente percebeu texturas, então foram outros aspectos que puderam nos trazer sensações diferentes, né? Então, os aromas, tudo isso, né? Mas agora a gente destaca então a parte visual. Durante o passeio também a gente vê que possui um desnível grande, então ele é possível ser feito de pé, mas ele se torna cansativo. Então, por exemplo, pessoas com problemas para acessar, elas não conseguiriam acessar facilmente, a não ser que fosse de carro, né? Então, talvez elas não teriam todas essas sensações que a gente teve ao fazer o percurso a pé. Na primeira estação, vou ser bem breve, aqui a gente analisa todas as imagens, como é que funciona, como é que o nosso visual é direcionado para as coisas. Mas aqui eu vou destacar então que é a igreja, pela forte imponência dela. Depois, na segunda estação, a gente quer destacar a visual do vale, que é muito forte também. Fábio vai seguir com algumas... E continuando, para não entrar em detalhes em termos muito técnicos, né, para não ficar chato e também para facilitar o entendimento, esse percurso nosso, assim, a gente observou algumas questões que elas são inerentes ao processo evolutivo da comunidade, enfim, mas que elas causam alguns impedimentos, né, na valorização da arquitetura histórica e até do contexto, enfim, do local. Então, eu ressaltaria, talvez, que nós temos uma fiação elétrica exposta, que ela acaba criando impedimento em algumas dessas edificações, bastante, inclusive nessa daqui. Aqui na foto do cartão postal até foi tirado no Photoshop a fiação, mas ela tem, inclusive, tem algumas intervenções na própria edificação, como ar-condicionado, algumas questões que elas acabam descaracterizando, né, a arquitetura original do imóvel. Além disso, dá para observar que, como ponto positivo, né, ela tem um direcionamento causado por uma vegetação do lado esquerdo da via. Então, esse direcionamento causado por essa vegetação, ela leva o olhar da pessoa, do visitante, direto para uma edificação que tem lá no fundo, que é uma edificação, além dessa casa, que era uma queijaria, né, que hoje é a subprefeitura, tinha uma queijaria no subsolo, né, no porão, e hoje ela tem hoje ela está sendo usada, enfim, pelo poder público, né? Mas, enfim, esse direcionamento é bem interessante, porque nos traz a nossa visual lá para aquele ponto. Ao mesmo tempo, ali também tem um falso histórico que causa uma certa confusão, que acho que é da vinícola Cristóforo, né? Aqui na nona estação. Isso, ele tem esse falso histórico, que é um prédio que ele traz características arquitetônicas, né? Ecléticas, até assim, algumas coisas meio misturadas e
mas ele traz a impressão de ser um edifício histórico que talvez não, ele não é. Né? Além disso, nós temos um prédio público ali que eu acho que é uma estação da Corsã, não sei se é da Telefônica, antiga Telefônica CRT, que também tira visual de quem está chegando lá no local, ele encobre, né, a construção do prédio onde está a subprefeitura hoje. Né? E, além disso, o trecho é bem interessante, em termos arquitetônicos, ele tem algumas construções, como o Arthur demonstrou, né, que elas trazem alguns elementos bem característicos da arquitetura, né, da imigração italiana, só que, infelizmente, pelo processo mesmo evolutivo, algumas foram sendo descaracterizadas. Então, a gente já observa que o beiral de uma das casas foi restaurado, talvez por uma questão de conservação mesmo, né, mau estado da conservação. Às vezes as pessoas elas se obrigam a fazer o restauro, né, da maneira delas para evitar um prejuízo maior. Então, como não há esse planejamento, ainda não há, a prefeitura acho que está agora, né, tentando, em parceria com a universidade, criar esse roteiro, todo esse projeto. Então, as pessoas foram ao longo do tempo fazendo essas pequenas intervenções que algumas construções mais modernistas, até como o professor Matheus falou, alguns elementos proto-modernos. Então, acabam criando assim, um contraste também em algumas edificações mais antigas que estão ali, logo ao lado tem uma construção bem mais contemporânea, então cria um certo contraste. Algumas estão bem recuadas, o que possibilitaria uma intervenção, talvez, né, corrigindo, tentando, né, amenizar essas questões, mas algumas, infelizmente, também pelo processo evolutivo, né, tudo é um processo, então não dá para dizer que também seja totalmente negativo, elas estão já ali consolidadas. Eu acho que mais ou menos nesse nosso trecho, isso eu vou até o trecho ali, que só começa a subida, uma estradinha de chão, que leva lá para a Casa Tessa, que é essa casa aqui, que a Cat agora vai dar mais uma faladinha, né, Cat? Isso, então a gente vai passando por todas as estações, a gente vai observando essas tipologias que a gente ressaltou aqui, mas o nosso foco seria a Casa Tessa, então, que a gente acredita que seja uma casa bem característica do local, e ela está exatamente no final. Então, nós teríamos que passar por todo esse percurso e descobrindo as coisas para chegar até a casa que seria o nosso maior cartão postal, né? Que remete todas essas sensações, essas coisas que o Fábio comentou agora há pouco. Isso nos cartões postais a gente definiu então essas casas como sendo as principais. Algumas delas são da família Tessa, né? Acho que a família Tessa foi uma família muito importante, enfim, na comunidade, porque dá para observar que há várias casas que são pertencentes à família, né? E a gente observou que, enfim, as visuais desses cartões são bem interessantes porque as casas trazem em si elementos que são bem característicos da arquitetura italiana da imigração, que se observa em todos os municípios aqui da região. Então, tu vai encontrar casas nesse sentido aqui, por exemplo, da minha família, a casa dos meus avós são bem parecidas, sabe? Então, tu vai encontrar elementos dessas edificações e ali na região mesmo de Faria Lemos, você vai encontrar várias casas que se assemelham e fora dali também. Então, essas casas aqui realmente elas são casas bem características que eu acho que elas merecem uma atenção toda especial, né? Para se preservar. Acho que é isso. A gente tem que imprimir esses cartões postais, né? Uma hora fazer uma impressão. Eu achei ele muito legal no trabalho dele, dessa questão do destaque das texturas, né? Então, um roteiro não só, né, das casas históricas, mas também de entender, né, e de prestar atenção nesses detalhes, dessas texturas, nesses aromas, né, que daí se ligam à paisagem, né, e assim vai. Bacana. Até na nona estação, onde, enfim, acontece esse falso histórico, é muito legal ver justamente o contraste entre o novo e o antigo. Ele está situado logo acima do muro de taipa tradicional da arquitetura italiana, e esse muro ele já foi restaurado. Então dá para ver as pedras antigas da época da construção e logo, até a gente destaca na imagem logo ao lado uma tecnologia um pouco mais recente, né? Então é justamente as texturas, as cores, os aromas, cada estação tinha alguma plantação diferente, um jardim com flores diferentes, então todos os sentidos são ativados nesse percurso. Isso é muito legal. E para finalizar, aí nós trazemos a proposta de mapa turístico, né? Com os principais pontos que nós encontramos no percurso, né? Então a praça com a igreja, né? O mirante do Vale Aurora, algumas edificações históricas, a Casa Rotava, que era o antigo hotel de carreteiros, que ela tem justamente essa imponência, e ela é um marco porque ela era um ponto de encontro, né? Ela era um hotel que reunia pessoas,
então ela pode se transformar de novo, né? Ela pode rever esse uso para justamente trazer mais sociabilidade para a comunidade, né? A casa, a atual subprefeitura, que antigamente era uma queijaria, né, com o produto fabril, e a Casa Tessa, né, que é o nosso principal ponto de destaque, que mostra justamente o trabalho manual dos imigrantes, o trabalho na pedra, né. Hoje em dia ela não está num estado de conservação muito bom, mas ela ainda está lá contando a história dela. Então, é isso aí. Perfeito, gente. Vamos lá. Dando de lado. Vou colocar primeiro aqui, depois eu mudo, né? Gurias, quando quiserem começar, fiquem à vontade. Boa noite, então. Meu nome é Franciele, Thaís, a Camila e a Juliana. Então, o nosso roteiro ele é um pouco diferente dos outros grupos. A gente iniciou, sim, na praça e paróquia da Nossa Senhora do Rosário. E a gente foi, ao longo do percurso, né? O nosso percurso ele vai se estendendo pelo Vale Aurora. Então, ao longo dele, a gente tem aqui algumas paradas, né? Depois a gente também vai falar das estações, que a gente vai vendo a Casa da Cultura, a Casa Tesser, Família Bebenuti, a Colônia Daltizol, temos a antiga Vinícola Ticão, Vinhos Petróleo e a gente finaliza na Ponte do Arroio Pedrinho, né? Então, a gente tem um pouquinho também do contexto histórico, que já foi comentado nos grupos, então, basicamente, a gente não entra muito no detalhe, mas a gente também, para contextualizar, né, todo o nosso trabalho, a gente precisou e foi fundamental o contexto histórico. A gente tem a topografia, né, do nosso percurso, ela é bem íngreme, né, então, toda a topografia ela influencia diretamente na direção dos cursos da água, né, que vão cair ali no Arroio Pedrinho. A gente tem daí um mapa síntese que a Thaís daí vai falar um pouquinho. A gente estudou praticamente tudo, desde a informação. O nosso percurso não tem muitas residências e sim muito mais vegetação, paisagem e outras coisas que a gente pode perceber, tá? Então aqui eu falo um pouco do mapa síntese, tá? Ventos, sol, vegetação, enfim, praticamente não tem costela de Adão, as taparinhas, os plátanos, que são importantes, coqueiro gerivá, araucária e o eucalipto. Sobre cheios e vazios, então, como a gente está numa área mais rural, com todo o respeito, você vê que é mais... a cidade é mais avançada e aqui essas residências são um pouco mais longe em função das plantações. A gente também analisou as questões frente ao plano diretor, que já existe. A prefeitura já tem um interesse, né, nessa região de Faria Lemos, mas não tanto no decorrer do nosso recorte, né? Então, a gente analisou que na parte central já existe um destaque para as edificações de mais de 50 anos ou já inventariadas, mas, por exemplo, a colônia Daltizol não aparece em destaque nesse plano frente à prefeitura. Então, tem coisas que no nosso estudo a gente já pôde analisar que a prefeitura também precisa de um contexto maior com a realidade do local. Aqui, como as meninas falaram, a gente partiu da igreja, um ponto mais central, que seria o contexto do restante dos trabalhos, tá? E a gente chegou até a ponte, acho que aparece um pouco melhor, do Arroio Pedrinho, então pegando toda essa parte do Vale Aurora. A gente, no total do nosso percurso, nós fizemos 9 estações, a gente fez destaque para apenas 6, onde a gente selecionou as principais, digamos assim.
Mas, resumidamente, o nosso trajeto, ele apresenta um destaque na questão visual. Toda aquela questão de deslumbramento, quando tu consegue... No início, aqui é uma questão muito fechada, então as residências elas estão próximas à rua, e no decorrer a gente tem um destaque em direcionamento da parte da via, que parte dela já está pavimentada, e o restante até aqui tem uma parte da parte da pavimentação, que eles estão em processo ainda. Então essa diferenciação, esse destaque que a rua promove com a parte da vegetação, que não tem, como não tem muitas edificações, é esse destaque, esse molduramento, e principalmente do vale. Então dá aquela amplidão, assim, sabe? Dá aquela sensação de, ai que lindo! Respiro. Então acho que, além do destaque, isso precisa ser preservado, por mais que se tenha toda essa questão turística na região. É um ponto que a gente precisa, como poder público, como futuros arquitetos, a gente precisa ter essa sensibilidade também. Pessoalmente, eu destacaria 2 estações. Eu acho que uma delas é essa inicial, que mostra uma lateral de uma das casas, e essa questão da vegetação muitas vezes na frente das residências, impedindo essa visualização total. Esse destaque, esse direcionamento das vias que eu falei anteriormente, e essa questão do emolduramento feito pelo vale. Em alguma das fotos a gente pode observar os plátanos, que nas plantações eles aparecem podados, então ele perde aquela característica volumosa, né? Ele fica todo desengonçadinho. Então é uma paisagem que ela muda no decorrer do ano, isso é muito interessante. Se tu vai em janeiro, ela é diferente de tu ir em junho, de tu ir em novembro, ela vai mudando. É um percurso que tem vida, além de história, tem vida. Então é uma coisa bem emocionante. E a parte, a última estação que a gente destacou aqui, a parte da ponte, que também tem algumas edificações que são restringidas, assim, a visualização delas pelos plátanos e pelos parreirais. E acho que pode... Bom, eu vou falar então sobre as tipologias que a gente buscou que se assemelham entre elas, né? Então tem aqui essas 2 que estão aqui na parte mais urbana, que elas têm o coroamento com cobertura de 4 águas com beiral e telha de barro. O corpo ele tem 2 pavimentos com aberturas simétricas, as 2 são bem parecidas, e a base, essa daqui não tem porão e essa aqui tem um porão mais baixo. Então essas outras 2, essa aqui também está na cidade, na parte urbana, essa já é na parte rural, que é a família Benvenuti. As 2 têm um coroamento com cobertura de 6 águas com beiral. A esquerda, ela tem telha de... Não, essa aqui tem telha de telha metálica, e essa telha de barro, a única diferença das 2. E elas têm, então, no corpo uma varanda. As 2 têm um estilo parecido proto-moderno. Aqui tem os elementos pré-fabricados nessa casa aqui, que é da família Benvenuti. 2 casas, então, que mais antigas que a gente encontrou lá, que é da família Dalpisol, e uma outra que está totalmente abandonada, que mal dá para perceber ela no meio da mata. O que vocês acharam, né? Isso, que a gente isso achou. é legal das saídas, né? E elas têm a tipologia muito parecida, as janelas, a parte de baixo que vai de tijolo aparente, né? Elas são bem parecidas. A Dalpisol ela está mais conservada, acho que por ter menos mata ao redor, né? Mesmo assim ela está lá, encontra-se abandonada também, praticamente. Então elas têm um coroamento com 2 águas, com beiral. As 2 têm telhas de barro. Só a da Dalpisol tem um sobrado em cima, que diferencia dessa outra aqui. E o corpo daí tem um pavimento e todo o fechamento de madeira, né? A base ela tem um porão alto, semi-enterrado, e de alvenaria aparente de tijolo. Aqui a gente encontrou casas então mais recentes no nosso caminho, que elas não são tão antigas, mas elas têm as tipologias próximas da Dalpisol.
Mas, em compensação, os materiais são mais recentes, então elas são mais... tem menos de 50 anos, né? Então, o coroamento também é igual, com cobertura de 2 águas com beiral, o corpo no pavimento e embaixo ou é parede de tijolo ou é alvenaria com revestimento. É isso que diferencia. A gente encontrou bastante taipas também pelos caminhos. Algumas são assentadas criteriosamente, que são as daqui perto da igreja, e aqui tem uma casa mais recente perto também, ela tem a proximidade dessa outra perto da igreja. As outras são mais irregulares, sem critério de assentamento. Tá? Aí tem a ponte, então, também, que ela é uma ponte em viga apoiada em 4 pilares, 2 na extremidade e 2 no centro, e os guarda-corpos são com estrutura metálica. Aqui, então, temos também o mapa temático com os cartões postais. A gente procurou colocar o que mais se destacou assim, no nosso caminho, iniciando pela Casa da Cultura, pela Praça da Igreja, Casa da Cultura, a Casa Tesser, a Casa Benvenuti, que é mais recente, a Colônia Del Pisol. E todo o nosso trajeto tem várias imagens do Vale Aurora, né? Aqui dá para ver bastante o vale nesse trecho aqui. E aí a gente encerra com a ponte do Arroio Pedrinho. Perfeito, Luiz. É legal que aqui nesse trabalho a gente percebe bastante a questão da paisagem, né? A questão dos vinhedos ali, né? Das parreiras, dos desenhos, né? Das delimitações das parreiras com os plátanos, né? Isso. A relação com a vegetação, então... A relação com a vegetação é muito bacana, porque a gente inicialmente começou a saída assim com o carro, né? Uhum. Mas a gente chegou no início, aí umas ficaram dentro do carro e outras a gente foi indo de a pé. Uhum. E é bonito perceber que assim, em cada estação é bem diferente, né? Teve umas partes que a gente pegou a vegetação que ela mesma fazia um túnel. Outras partes ela se abria e dava aquela vista, aquela amplidão. Então, tu caminhar e, claro, natureza é tudo, né? Natureza é vida. Então, a gente passar por isso e observar, ver, né, que a gente precisa preservar, como a Camila falou, né? É muito importante para não perder, né? Essa história, esse contexto, né? Essa essência. Então, foi muito bacana a gente caminhar, conhecer e também a gente reconhecer, né, as casas mais antigas e ver como elas estão abandonadas e tentar recuperar isso, né? Então, teve uma ali que a gente mostrou que a gente, por acaso, encontrou ela, porque se tu não observar... eu, por exemplo, não vi, elas viram. Da estrada não foram dá. todas isso aí. Então, a gente desceu, ela tá super abandonada, né? Então, foi bem bacana, uma experiência muito essa rota, ela acredito que ela vai se tornar importante no futuro, primeiro porque está vindo agora o asfalto, né? Então a comunidade está, digamos, feliz com isso, não sei se feliz porque vai vender os terrenos ou porque... Vocês falaram com o pessoal, né? Também, até oferecer, enfim, mas eles estão felizes com a vinda do asfalto, talvez isso vai trazer mais turistas para a região, né? E como o asfalto vai dar acesso ao Vale dos Vinhedos também, então possivelmente vai entrar para uma rota futura, por isso que tem que pensar na preservação. Né? É isso aí. Só uma adendo, eu saí com a ideia inicial de contar os plátanos. Parece a Cristiane de Toco. Só a beira do trajeto. Eu parei nos 50 e eu me perdi. Não estava nem na metade do trajeto. Isso aí. Mas eu tentei. Muito bom. Agora para contar as caixas de uva que ficam na ponta. Que é isso que vocês falaram, tem que ir em várias épocas, né? Pra registrar essa paisagem mudando. É, isso aí, perfeito. Muito bom. Só uma coisinha que eu gostaria de dizer é o seguinte, ainda temos um trecho que está faltando um trabalho, que vai vir para a exposição, que vai ficar até o dia 11 de outubro. Então, vem mais um trabalho que vai sair da igreja e vai até a gruta, certo? E temos mais 2 trabalhos acontecendo também aqui
que é a continuidade do trabalho das meninas no Vale Aurora, da ponte. A janela. Da ponte para o Vale dos Vinhedos, né? Que é de estágio, que é a Larissa Roncato, e mais uma menina que está fazendo um TCC, que vai a trabalhos que vão ser o restante da disciplina. Né? Isso aí. Ok? Ok. Perfeito. Vamos bater uma foto coletiva? Vamos tentar. Vamos tentar ficar todo mundo pra cá, ó. Claro, isso. O vereador, para quem me conhece, eu moro em Faria Lemos. Isso aí que vocês apresentaram, eu conheço como a palma da minha mão, sou vizinho de todas essas casas, essas construções aí, né? Eu tenho duas preocupações. Não contando com essas casas, que é a casa do tio Paulo Tesser, do Adelino Tesser, da subprefeitura. Minha preocupação é com essa casa aqui, casa Tesser, minha outra casa, que já está se deteriorando bastante. E minha outra preocupação é com uma igreja que tem em São Pedro da Linha Paulina. Desce da Eulália ou vem do Vale Aurora lá. É uma igrejinha muito antiga de pedra. E do lado também tem uma construção que devia ser um cemitério. Que eu acho que caberia um trabalho também nessa construção. É um local, olha, tem que ir lá ver. Já fizemos, já saiu já conhece lá, também. E tem uma menina que fez um estágio ali, que é a Cíndia, e um trabalho de TCC ali também. Mas sim. Mas a gente vai ter que voltar lá como museu, né? Porque a gente foi... eu fui a primeira vez com elas. A Daisy foi junto com o fotógrafo, historiadores. E a gente tem que voltar para medir, para conversar mais com as pessoas, né? Porque ali realmente... tem bastante coisa para fazer, né? Nossa, essa igreja ela é maravilhoso mesmo visitar. Uma vez tem por que ano. Tem que ir, tem que fazer um trabalho detalhado. De Santo Antônio. Só uma vez por ano. ano. Não é de São Pedro? Não é de São Pedro, não. São Pedro Apóstolo. São Pedro Apóstolo. Mas ele falou que a missa que tem é em Santo Antônio, dia 13 de junho. Acho que era duas por ano, né? Deve ser. E foi o que ele disse aquela vez. Sim. Até porque, por exemplo, uma aluna insistiu em ir várias vezes lá e o seu passaio já não gostou muito. Então são coisas que Seu passaio não gostou? De certo. Então, conversava com ele. Daqui a pouco era época de Tem uma coisa muito legal. Tem a primeira casa do primeiro imigrante passaio, que ela faz parte do contexto da cantina. Tem uma casinha que é de um passaio que é mais moderno, né? Isso. Mas tem a casa antiga deles passaio. É dentro da cantina. E tem a escola também, que hoje tem a escola, história também, né? A cantina deles lá, que é garagem hoje lá, e a igrejinha, e mais, eu acho que era cemitério. Cemitério. Tem só três enterrados, mais o restante as famílias levaram embora. Já não tem mais enterrados ali, mas ainda tem 3. Eu quero elogiar esse trabalho que é feito pela Lux agora, com ações comunitárias, muito importante. Há poucos dias nós tivemos a apresentação de um outro grupo que fez trabalhos referentes ao Lago da Fazola, lá na Câmara de Vereadores. É muito importante esse trabalho, essas ações comunitárias que a gente está fazendo. Mas eu queria dizer para os acadêmicos um pouco que nós temos que levar para a comunidade, como um todo, para a sociedade, a preservação do patrimônio. Não basta vocês concluir o curso da arquitetura e depois esquecer a preservação do patrimônio. Vocês têm que nos ajudar. São poucos que defendem patrimônio. Nós temos que ajudar a fazer um trabalho de conservação. Porque eu vejo nos meus colegas lá na Casa Legislativa que não é esse pensamento. Não é apenas pensamento. Tanto é que há poucos dias foi tirado o deliberativo do COPAC. Sobre meus protestos, mas a grande maioria votou para tirar o deliberativo do COPAC. Então, eu acho que nós todos aqui que estamos lutando pela preservação do patrimônio histórico e cultural, temos o dever de começar a colocar esse pensamento na sociedade, para que a sociedade também ajude a nós defendermos esse patrimônio. É isso aí. Obrigado. Muito bem. Iria lhe dizer o seguinte, nós gostaríamos de, depois que sair daqui essa apresentação, poder ir para Faria Lemos. Ou dentro do salão comunitário, ou dentro da escola. Na Casa de Cultura. Cultura. Levar esses painéis para Faria Lemos, né? Mas já
Já levaste lá um trabalho dos anos passados, muito bonito. E eu até achava que ia ser aquilo lá, que ia ser verdade. Não achei que fosse um novo trabalho. Já é outro. E onde é que está aquele trabalho lá? Porque esses trabalhos estão guardados lá na faculdade. Vamos também, né, fazer uma... O trabalho dela também junto. Sim. Tem que mostrar a continuidade das pesquisas, né? Isso é bacana. Importante. É que agora a temática da disciplina e do currículo modificou um pouco. Então, ela é uma disciplina que abrange o urbano, a pesquisa urbana histórica e a intervenção no patrimônio histórico. Então, mudou um pouquinho a conotação da disciplina, que anteriormente era mais só intervenção e restauro. Então, por isso que a gente tem esse trabalho inicial de diagnóstico e depois, então, nós vamos partir para a intervenção urbana em alguns desses pontos que a gente vai negociar nas próximas aulas e as edificações que a gente vai, os alunos vão propor os restauros e intervenções. Nós temos que agilizar esse pensamento na sociedade. Aqui estão derrubando tudo, aqui na cidade aqui estão derrubando tudo, destruindo tudo. Eu sinto, não sei se é o que eu sinto, alunos queridos, que vocês estão super entusiasmados com a disciplina. É verdade. Eu sinto também. E eu fico muito feliz com isso. Eu não sei se o Matheus sente a mesma coisa, mas eu sinto o pessoal extremamente entusiasmado com a disciplina. Eu, visivelmente, assim, não faço parte da disciplina, não sou da área de arquitetura, tenho acompanhado o trabalho, assim, é visível a qualidade, né, do trabalho e de empenho e dedicação, né? Isso é muito bacana. Como egressa da UFS, da arquitetura de Caxias, que ainda não tinha evento, a Ângela também acho que vai concordar comigo. Tenho orgulho de ter o curso de arquitetura em Bento, que está podendo fazer esse trabalho junto, né? Começar a ser patrimonial pelos próprios arquitetos também. Isso aí. Participei do escritório modelo em Caxias e isso acho que foi uma das minhas principais experiências na faculdade. E a gente tinha também esse tipo de trabalho envolvendo os conjuntos históricos de Caxias e principalmente uma série de trabalhos que teve em Santa Teresa na época dos estudos do tombamento. Então, essa oportunidade que vocês estão tendo ela é importantíssima assim, para a carreira de vocês, principalmente se vocês souberem aproveitar e se interessarem pelo assunto, porque tem muito trabalho nessa área e pouca gente qualificada, muito pouca gente qualificada. E é isso, né? E outra coisa que eu gostaria de ressaltar também, já que o Petroli falou, é a importância de participar dos processos democráticos do planejamento urbano do município. Então, quando retornar essa questão do plano diretor, participar, ficar em cima, pedir pela preservação, né, pedir pela regulamentação dos instrumentos de patrimônio, porque o plano diretor ele é o geral, é o que define o geral. Ele não é específico, ele precisa de regulamentação para conseguir ser aplicado dentro. Então, por isso que tem tanta dificuldade no CONPAC, ou os próprios profissionais têm dúvidas, enfim, porque tudo em patrimônio precisa ser pesquisado. Né? Qualquer edificação que vocês vão pegar, tudo em arquitetura precisa ser pesquisado. Cada projeto, vocês sabem, que cada projeto é uma pesquisa nova. Começa do zero, a não ser que tu fique projetando casa para o resto da vida, mesmo assim tu vai ter que pesquisar como é que aquela família vive. Né? Então é uma coisa antropológica. Então é isso, né? Que participem e que busquem nós também, que a gente está aqui à disposição. O museu sempre aberto, né? Receber vocês, enfim, continuidade de pesquisa. Depois, quando estiverem atuando também, né, esperamos fortalecer a equipe do museu também para essa base de, digamos assim, né, de auxílio, de assessoria ao patrimônio. Né? A gente quer muito qualificar e quer implementar um programa de assessoramento, né, no museu a essa questão também. Então,
né? Sigamos juntos. É isso. Ok. Nós filmamos porque vai ficar passando, tá, gente? Enquanto tiver exposição, a ideia é ficar o vídeo com vocês, que aliás foram artistas maravilhosos hoje. Muito bom, né? E eu gostaria até, depois que a gente encerrar, que os alunos ficassem um pouco para a gente ver as questões dos levantamentos das casas. Com certeza, vamos lá. A gente ver, definir isso. E aproveita para tomar um vinho. Por favor, gente, tomem um vinho, né? Vamos tirar uma foto coletiva aqui, só pra gente registrar esse momento, que não é sempre, né? Eu tiro a foto. Vai fazer a foto daqui? Eu vou fazer a foto daqui e também do meu celular. Tá, então vamos ver da onde.